Você já se perguntou como seria entrar na sala do trono do céu e testemunhar a glória que cerca o Todo-Poderoso? Imagine isto. Uma cena de tirar o fôlego se desenrola diante de você. Anjos em adoração. Luz preenchendo cada canto e um pergaminho misterioso que contém o destino da terra. O que tudo isso significa? Em Apocalipse 4, João é levado a testemunhar esta magnífica realidade, revelando que o verdadeiro governante do universo está ativamente envolvido em nossas vidas. À medida que exploramos este trono celestial e o seu significado nos nossos tempos tumultuosos, peço-lhe que permaneça conosco, porque compreender isto pode transformar a sua perspectiva. E antes de nos aprofundarmos, não se esqueça de se inscrever e compartilhar nos comentários de onde você é ou como Jesus tocou sua vida. Que sua presença o abençoe abundantemente hoje. Depois disto olhei, e eis uma porta aberta no céu. Com estas palavras, Apocalipse 4:1 convida-nos para a profunda odisseia espiritual em que o apóstolo João embarcou. Um convite que transcende o próprio tempo, convidando todos os que procuram a verdade a elevar-se acima do reino físico e a perceber a partir de um ponto de vista que desafia as limitações terrenas. Imagine estar no limiar deste portal etéreo, com o coração batendo forte de ansiedade e alegria, enquanto você se prepara para entrar na sala de controle da eternidade. A imagem desta porta, entreaberta no céu, serve como um limiar místico que nos convida a vislumbrar além do véu que separa a nossa existência temporal do que é eterno. Neste momento, John não é apenas convidado para outro espaço, ele está sendo convocado para uma realidade mais profunda, onde o próprio Deus revela o funcionamento interno do cosmos antes que o caos iminente se desfaça. É significativo que João seja convidado para este reino sagrado antes que os selos apocalípticos sejam abertos. Em justa posição ao cataclismo iminente, Deus demonstra o seu reinado soberano, transmitindo uma verdade vital. No meio de um mundo que oscila no caos, ele permanece inabalavelmente no controle. Na turbulência da vida, nós também somos convocados a subir mais alto, olhar além do véu das perturbações temporais e abraçar uma perspectiva divina que redefine o nosso envolvimento com o mundo. É um chamado para elevarmos nossos corações e mentes, transcendendo o barulho e a confusão que muitas vezes obscurecem nosso julgamento. Quando a vida parece estar se transformando em caos, somos convidados a subir acima da tempestade, para onde o ar é limpo e o ponto de vista é divino. Tal como a confiança de um piloto que se eleva acima de uma tumultuosa nuvem de tempestade, a nossa ascensão espiritual permite-nos testemunhar a orquestração e a supremacia de Deus, reafirmando que ele não é perturbado pelas ondas abaixo. Para João, este convite não era apenas para testemunhar, era compreender e envolver-se na narrativa que se desenrolava na providência divina. Assim também somos chamados a ser participantes, e não meros espectadores desta tapeçaria celestial. Imagine a paz profunda que acompanha esta mudança de perspectiva. Quando o mundo entra em espiral na incerteza, olhamos para o céu. Num mundo onde a incerteza lança longas sombras, esses convites divinos capacitam-nos a navegar pela vida armados com clareza espiritual. Quando a história testemunha convulsões, seja a escala global ou pessoal, esta ascensão espiritual que proporciona a clareza para transformar sombras em luzes que guiam o nosso caminho. Desafia-nos a procurar a verdade eterna, mesmo no meio dos medos transitórios que nos ancoram, incitando-nos a ver com novos olhos. Deus oferece esta visão para nos lembrar. Ele não cedeu o controle, mesmo quando as nossas circunstâncias gritam o contrário. Esta porta aberta significa uma garantia divina de que, embora possamos perceber apenas fragmentos do seu plano maior, eles fazem parte de uma tapeçaria meticulosamente tecida. As cenas que João testemunha lembram-nos a natureza transcendente do olhar atento de Deus sobre as suas criações, um olhar que nunca vacila, mesmo quando o mundo se inclina e gira. Trazendo isso para nossas vidas diárias, nossos próprios momentos de subir aqui muitas vezes se manifestam em oração, reflexão e nas Escrituras. Estas práticas servem como portas através das quais podemos perscrutar uma realidade repleta de esperança e promessa. O desafio, contudo,
reside em reconhecer a presença destas portas espirituais no meio da desordem da existência diária. Estamos nutrindo a quietude para percebê-los? Será que estamos fazendo uma pausa longa o suficiente em nossa agitação diária para ouvir a voz que diz: suba aqui? Em essência, o chamado para subir aqui é mais do que uma mudança sinestésica. É um realinhamento do olhar da nossa alma. Ao embarcarmos nesta jornada com John, voltando à sua própria vida, considere onde você pode precisar elevar sua perspectiva. Que aspectos da sua vida convidam a um ponto de vista celestial? Que verdades você está convidado a contemplar que poderiam remodelar sua caminhada terrena? Seguindo a visão de João, faríamos bem em lembrar que a intenção de Deus nunca foi meramente revelar o que está dentro das câmaras celestiais, mas incutir esta perspectiva dentro de nós. Este discernimento capacita-nos a viver sem medo, a agir com justiça, a amar misericordiosamente e a caminhar humildemente, à medida que avançamos em direção à sala do trono que nos acena mais profundamente. Vividamente presente em cada reviravolta está a garantia de que nosso caos não será esquecido. Tal como João, somos a audiência de um Deus cujo trono é firme, convidando-nos a ver a partir deste promontório celestial. Sugere que, embora o mundo abaixo possa agitar-se com agitação, acima de tudo repousa uma autoridade divina que nunca dorme, convidando-nos para sua paz inabalável. Ao entrarmos no reino divino descrito em Apocalipse 4, 2-3, somos confrontados com uma cena de uma majestade tão avassaladora e de um espanto sobrenatural que nos deixa sem fôlego. João, o apóstolo fiel, atraído para a esfera celestial, descreve sua visão. E eis que havia um trono no céu, e alguém sentado no trono. Este não é um trono comum. É o epicentro de toda a criação. O trono representa a autoridade, estabilidade e o reinado final sobre o cosmos. Este é o assento de Deus, uma posição que engloba não apenas o poder, mas também o propósito e a soberania divinos. Ao imaginarmos este trono, percebemos não apenas a sua enormidade, mas também o seu lugar central na corte celestial. Tudo o que vemos desenrolando-se no Apocalipse flui deste único ponto focal. Deus não está reagindo ao desenrolar dos acontecimentos do tempo. Ele os está reinando e orquestrando a partir deste trono de autoridade eterna. O apóstolo João continua a sua descrição com imagens vívidas. Aquele que está sentado no trono irradia como jaspe e cornalina, pedras preciosas que brilham com pureza e brilho. Aqui, o jaspe simboliza a santidade e a pureza de Deus, uma luz divina que não conhece sombra. Ao conectarmos essas pedras aos atributos divinos, vemos o jaspe como um reflexo da glória de Deus, um brilho que ultrapassa todo o entendimento e preenche o espaço celestial com um brilho incomparável. Enquanto isso, a cornalina, muitas vezes de cor vermelha, simboliza o julgamento ardente de Deus e seu amor apaixonado. Esta dualidade resume o equilíbrio incomparável no caráter de Deus, pureza absoluta entrelaçada com julgamento justo. Ao redor do trono há um arco-íris semelhante a uma esmeralda, um círculo ininterrupto que simboliza a misericórdia de Deus e a fidelidade à aliança, um lembrete elegante da promessa feita a Noé há muito tempo, de nunca mais inundar a terra. Gênesis 9, 13 e 16. Nesta corte celestial, o arco-íris significa que em todos os tratos de Deus existe uma aliança de graça e misericórdia. Este arco-íris esmeralda fala de vida, serenidade e prosperidade, misturando ideias de julgamento com promessas de redenção. Reforça-nos a profunda certeza do constante amor e misericórdia de Deus, mesmo quando ele governa com justiça inabalável. A presença deste arco-íris desafia-nos a ver a soberania de Deus através das lentes da sua compaixão infalível. Compreender as imagens celestiais apresentadas a João exige que nos aprofundemos no significado por trás desses símbolos. O trono é o eixo em torno do qual gira o universo. Como ponto central de autoridade e domínio, leva-nos à plena compreensão de que cada visão subsequente no Apocalipse é iniciada a partir daqui. Os selos, trombetas e taças que serão reveladas procedem dos decretos divinos emitidos deste trono. As imagens servem como um poderoso lembrete de que a história não está fora de controle. Deus, do seu trono de soberania, está revelando o seu plano perfeito. O que nos parece caos é,
na orquestração divina, parte de uma sinfonia proposital e majestosa vinda do centro de comando do cosmos. Esta revelação deve capturar-nos, lembrar-nos e recentrar as nossas perspectivas. Em tempos em que o mundo parece desordenado e opressor, é crucial lembrar esta cena vívida. Há conforto no fato de que Deus permanece em seu trono, supervisionando os assuntos do universo com precisão e amor. Deste ponto de vista celestial, o trono enfatiza que a soberania de Deus é absoluta e não distorcida. Isso nos garante que ele vê além do que é temporal e age com propósito e determinação eternos. O trono no centro nos ensina que o reinado de Deus abrange todas as facetas da existência. Sua soberania é inabalável, garantindo que o que ele ordena acontecerá. Tal foi a verdade revelada a João na ilha de Patmos e transmitida à igreja primitiva em meio a perseguições e provações. Você já se perguntou como seria entrar na sala do trono do céu e testemunhar a glória que cerca o Todo-Poderoso? Imagine isto. Uma cena de tirar o fôlego se desenrola diante de você, anjos em adoração, luz preenchendo cada canto e um pergaminho misterioso que contém o destino da terra. O que tudo isso significa? Em Apocalipse 4, João é levado a testemunhar esta magnífica realidade, revelando que o verdadeiro governante do universo está ativamente envolvido em nossas vidas. À medida que exploramos este trono celestial e o seu significado nos nossos tempos tumultuosos, peço-lhe que permaneça conosco, porque compreender isto pode transformar a sua perspectiva. E antes de nos aprofundarmos, não se esqueça de se inscrever e compartilhar nos comentários de onde você é ou como Jesus tocou sua vida. Que sua presença o abençoe abundantemente hoje. Depois disto olhei, e eis uma porta aberta no céu. Com estas palavras, Apocalipse 4:1 convida-nos para a profunda odisseia espiritual em que o apóstolo João embarcou. Um convite que transcende o próprio tempo, convidando todos os que procuram a verdade a elevar-se acima do reino físico e a perceber a partir de um ponto de vista que desafia as limitações terrenas. Imagine estar no limiar deste portal etéreo, com o coração batendo forte de ansiedade e alegria, enquanto você se prepara para entrar na sala de controle da eternidade. A imagem desta porta, entreaberta no céu, serve como um limiar místico que nos convida a vislumbrar além do véu que separa a nossa existência temporal do que é eterno. Neste momento, John não é apenas convidado para outro espaço, ele está sendo convocado para uma realidade mais profunda, onde o próprio Deus revela o funcionamento interno do cosmos antes que o caos iminente se desfaça. É significativo que João seja convidado para este reino sagrado antes que os selos apocalípticos sejam abertos. Em justa posição ao cataclismo iminente, Deus demonstra o seu reinado soberano, transmitindo uma verdade vital. No meio de um mundo que oscila no caos, ele permanece inabalavelmente no controle. Na turbulência da vida, nós também somos convocados a subir mais alto, olhar além do véu das perturbações temporais e abraçar uma perspectiva divina que redefine o nosso envolvimento com o mundo. É um chamado para elevarmos nossos corações e mentes, transcendendo o barulho e a confusão que muitas vezes obscurecem nosso julgamento. Quando a vida parece estar se transformando em caos, somos convidados a subir acima da tempestade, para onde o ar é limpo e o ponto de vista é divino. Tal como a confiança de um piloto que se eleva acima de uma tumultuosa nuvem de tempestade, a nossa ascensão espiritual permite-nos testemunhar a orquestração e a supremacia de Deus, reafirmando que ele não é perturbado pelas ondas abaixo. Para João, este convite não era apenas para testemunhar, era compreender e envolver-se na narrativa que se desenrolava na providência divina. Assim também somos chamados a ser participantes, e não meros espectadores desta tapeçaria celestial. Imagine a paz profunda que acompanha esta mudança de perspectiva. Quando o mundo entra em espiral na incerteza, olhamos para o céu. Num mundo onde a incerteza lança longas sombras, esses convites divinos capacitam-nos a navegar pela vida armados com clareza espiritual. Quando a história testemunha convulsões, seja a escala global ou pessoal, esta ascensão espiritual que proporciona a clareza para transformar sombras em luzes que guiam o nosso caminho. Desafia-nos a procurar a verdade eterna, mesmo no meio dos medos transitórios que nos ancoram,
incitando-nos a ver com novos olhos. Deus oferece esta visão para nos lembrar. Ele não cedeu o controle, mesmo quando as nossas circunstâncias gritam o contrário. Esta porta aberta significa uma garantia divina de que, embora possamos perceber apenas fragmentos do seu plano maior, eles fazem parte de uma tapeçaria meticulosamente tecida. As cenas que João testemunha lembram-nos a natureza transcendente do olhar atento de Deus sobre as suas criações, um olhar que nunca vacila, mesmo quando o mundo se inclina e gira. Trazendo isso para nossas vidas diárias, nossos próprios momentos de subir aqui muitas vezes se manifestam em oração, reflexão e nas Escrituras. Estas práticas servem como portas através das quais podemos perscrutar uma realidade repleta de esperança e promessa. O desafio, contudo, reside em reconhecer a presença destas portas espirituais no meio da desordem da existência diária. Estamos nutrindo a quietude para percebê-los? Será que estamos fazendo uma pausa longa o suficiente em nossa agitação diária para ouvir a voz que diz: suba aqui? Em essência, o chamado para subir aqui é mais do que uma mudança sinestésica, é um realinhamento do olhar da nossa alma. Ao embarcarmos nesta jornada com John, voltando à sua própria vida, considere onde você pode precisar elevar sua perspectiva. Que aspectos da sua vida convidam a um ponto de vista celestial? Que verdades você está convidado a contemplar que poderiam remodelar sua caminhada terrena? Seguindo a visão de João, faríamos bem em lembrar que a intenção de Deus nunca foi meramente revelar o que está dentro das câmaras celestiais, mas incutir esta perspectiva dentro de nós. Este discernimento capacita-nos a viver sem medo, a agir com justiça, a amar misericordiosamente e a caminhar humildemente, à medida que avançamos em direção à sala do trono que nos acena mais profundamente. Vividamente presente em cada reviravolta está a garantia de que nosso caos não será esquecido. Tal como João, somos a audiência de um Deus cujo trono é firme, convidando-nos a ver a partir deste promontório celestial. Sugere que, embora o mundo abaixo possa agitar-se com agitação, acima de tudo repousa uma autoridade divina que nunca dorme, convidando-nos para sua paz inabalável. Ao entrarmos no reino divino descrito em Apocalipse 4, 2-3, somos confrontados com uma cena de uma majestade tão avassaladora e de um espanto sobrenatural que nos deixa sem fôlego. João, o apóstolo fiel, atraído para a esfera celestial, descreve sua visão. E eis que havia um trono no céu, e alguém sentado no trono. Este não é um trono comum, é o epicentro de toda a criação. O trono representa a autoridade, estabilidade e o reinado final sobre o cosmos. Este é o assento de Deus, uma posição que engloba não apenas o poder, mas também o propósito e a soberania divinos. Ao imaginarmos este trono, percebemos não apenas a sua enormidade, mas também o seu lugar central na corte celestial. Tudo o que vemos desenrolando-se no Apocalipse flui deste único ponto focal. Deus não está reagindo ao desenrolar dos acontecimentos do tempo. Ele os está reinando e orquestrando a partir deste trono de autoridade eterna. O apóstolo João continua a sua descrição com imagens vívidas. Aquele que está sentado no trono irradia como jaspe e cornalina, pedras preciosas que brilham com pureza e brilho. Aqui, o jaspe simboliza a santidade e a pureza de Deus, uma luz divina que não conhece sombra. Ao conectarmos essas pedras aos atributos divinos, vemos o jaspe como um reflexo da glória de Deus, um brilho que ultrapassa todo o entendimento e preenche o espaço celestial com um brilho incomparável. Enquanto isso, a cornalina, muitas vezes de cor vermelha, simboliza o julgamento ardente de Deus e seu amor apaixonado. Esta dualidade resume o equilíbrio incomparável no caráter de Deus, pureza absoluta entrelaçada com julgamento justo. Ao redor do trono há um arco-íris semelhante a uma esmeralda, um círculo ininterrupto que simboliza a misericórdia de Deus e a fidelidade à aliança, um lembrete elegante da promessa feita a Noé há muito tempo, de nunca mais inundar a terra. Gênesis 9, 13 e 16. Nesta corte celestial, o arco-íris significa que em todos os tratos de Deus existe uma aliança de graça e misericórdia. Este arco-íris esmeralda fala de vida, serenidade e prosperidade, misturando ideias de julgamento com promessas de redenção.
Reforça-nos a profunda certeza do constante amor e misericórdia de Deus, mesmo quando Ele governa com justiça inabalável. A presença deste arco-íris desafia-nos a ver a soberania de Deus através das lentes da sua compaixão infalível. Compreender as imagens celestiais apresentadas a João exige que nos aprofundemos no significado por trás desses símbolos. O trono é o eixo em torno do qual gira o universo. Como ponto central de autoridade e domínio, leva-nos à plena compreensão de que cada visão subsequente no Apocalipse é iniciada a partir daqui. Os selos, trombetas e taças que serão reveladas procedem dos decretos divinos emitidos deste trono. As imagens servem como um poderoso lembrete de que a história não está fora de controle. Deus, do seu trono de soberania, está revelando o seu plano perfeito. O que nos parece caos é, na orquestração divina, parte de uma sinfonia proposital e majestosa vinda do centro de comando do cosmos. Esta revelação deve capturar-nos, lembrar-nos e recentrar as nossas perspectivas. Em tempos em que o mundo parece desordenado e opressor, é crucial lembrar esta cena vívida. Há conforto no fato de que Deus permanece em seu trono, supervisionando os assuntos do universo com precisão e amor. Deste ponto de vista celestial, o trono enfatiza que a soberania de Deus é absoluta e não distorcida. Isso nos garante que ele vê além do que é temporal e age com propósito e determinação eternos. O trono no centro nos ensina que o reinado de Deus abrange todas as facetas da existência. Sua soberania é inabalável, garantindo que o que ele ordena acontecerá. Tal foi a verdade revelada a João na ilha de Patmos e transmitida à igreja primitiva em meio a perseguições e provações. Esta visão os convidou, e nos convida, a erguer os olhos para o céu e a reconhecer novamente a grandeza e a autoridade do nosso Deus soberano. Ao contemplarmos esta cena, vamos refletir sobre o que ela diz às nossas vidas. Somos convidados não apenas a maravilhar-nos com o esplendor, mas a deixar que esta imagem majestosa transforme a nossa compreensão do lugar de Deus nas nossas circunstâncias. Reconheça que aquele que está sentado no trono está intimamente ciente de sua vida e que suas intenções estão tecidas com o tecido da graça. Esse conhecimento nos encoraja e âncora nossas almas na confiança, mesmo quando o mar da vida está turbulento. Ao reconhecermos o seu trono, reconhecemos o controle final de Deus e o seu cuidado intrincado sobre a criação e o nosso próprio ser. Permitir que esta revelação permeie nosso coração fortalece nossa fé e fortalece nosso espírito. Ele redireciona nosso olhar para aquele que mantém todas as coisas unidas, que reina em seu trono em glória e propósito eterno, imutável e inflexível em sua realeza divina. Sabedoria, autoridade, santidade, misericórdia e julgamento fundem-se naquele que está sentado no trono, soberano sobre tudo. À medida que nos preparamos para nos aprofundarmos nas atividades celestiais que rodeiam o trono, que os nossos corações permaneçam abertos às verdades que se desenrolam a partir do centro do universo, um trono sobre o qual o nosso Deus se assenta com autoridade máxima, irradiando majestade por toda a existência. Na visão inspiradora encontrada em Apocalipse 4:8, encontramos uma cena repleta de maravilhas celestiais e profundo significado espiritual. Ao redor do trono central, onde o Senhor soberano irradia um brilho inimaginável, estão 24 anciãos adornados com coroas. Ao lado deles, são descritas 4 criaturas vivas, cuja presença é marcada por uma abundância de olhos que sinalizam a sua profunda vigilância e perceptividade. Esses seres não são meros espectadores celestiais. Em vez disso, eles incorporam uma dedicação eterna que reflete o tema da adoração constante e inflexível. A descrição desses anciões e criaturas pode, à primeira vista, parecer enigmática, mas cada detalhe está imbuído de um rico simbolismo. Os 24 anciãos têm sido frequentemente interpretados como representando a unidade e a continuidade da aliança de Deus com a humanidade, 12 para as tribos de Israel, formando a ponte entre os 12 apóstolos do Cordeiro. Este número sugere uma ordem divina e completa, uma representação da Igreja na sua plenitude. Vestidos com vestes brancas e sentados em tronos, eles simbolizam pureza e autoridade, dons que lhes foram concedidos pelo próprio Criador.
Suas coroas douradas falam de realeza e vitória, uma recompensa por sua fidelidade e serviço. Voltando nosso olhar para as 4 criaturas vivas, encontramos-as fascinantes na sua peculiaridade, cada uma com uma forma que reflete a amplitude da criação. O leão, o bezerro, o rosto de um homem e a águia voadora representam o auge do que é criado: nobreza, força, sabedoria e liberdade. Cobertas de olhos, essas criaturas possuem uma visão abrangente, tanto da vontade quanto da obra de Deus. Neles encontramos uma representação da criação aperfeiçoada, não mais manchada pela corrupção do pecado, mas florescendo em uma devoção imaculada ao seu Criador. No cerne da existência dos anciões e das criaturas está um propósito singular: adorar sem cessar. Dia e noite, sem fadiga ou distração, eles proclamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, e que é, e que há de vir. A sua adoração não nasce de uma obrigação ou de um ritual, mas flui de um reconhecimento incontido da glória e da natureza eterna de Deus. Esta cena nos proporciona mais do que um vislumbre das cerimônias celestiais, desafia a abordagem da igreja terrena à adoração. Se o céu é um lugar onde a adoração ocorre perpetuamente, livre das preocupações e distrações transitórias que muitas vezes escravizam a nossa experiência humana na Terra, ele obriga-nos a refletir sobre a nossa postura em relação à adoração. Não há nada trivial ou casual nas atividades no céu. Tudo centra-se no trono, ecoando radiantemente em torno da majestade de Deus. Convida a igreja a avaliar onde realmente reside o seu foco. Nossa adoração é motivada por obrigação, espalhada em nossas vidas como uma reflexão tardia, ou imita esse modelo celestial, centrado na reverência e admiração pelo Todo-Poderoso. À medida que desvendamos mais detalhadamente os detalhes simbólicos desta visão, a adoração contínua e impecável vista no céu desafia a nossa complacência. Lembra-nos que a adoração terrena não deve ser nada menos que um reflexo em miniatura dessa realidade divina. Somos convidados a abandonar as distrações, aquelas atrações mundanas que disputam nossa adoração e atenção. Convida a igreja a realinhar o seu coração em direção ao epicentro da verdadeira adoração, o majestoso trono de Deus. Em termos práticos, isto pode significar dedicar conscientemente tempo exclusivamente à adoração de Deus, sem ser impedido pelo clamor da vida. Sugere uma mudança de ver a adoração como um evento confinado a um culto dominical, para uma atitude de coração imbuída e expressa todos os dias. Assim como os olhos das criaturas vivas permanecem perpetuamente abertos, observando e refletindo a glória de Deus, também as nossas vidas devem ser vividas numa postura de abertura e receptividade à sua presença divina. A cena dos anciãos e das criaturas vivas também nos desafia a ver a adoração como algo mais do que as canções que cantamos, mais do que as formas exteriores das quais participamos. É um estilo de vida, uma disposição da alma, um derramamento direto de um coração cativado pela beleza e santidade do Senhor. Os presbíteros, ao lançarem suas coroas e participarem da adoração, demonstram uma rendição que prioriza a glória de Deus sobre elogios ou realizações individuais. Da mesma forma, as criaturas vivas participam harmoniosamente, sem precedência, ilustrando que toda a criação deve encontrar o seu propósito mais elevado na adoração ao Criador. Aqui, então, reside um convite profundo, um chamado para aprofundarmos a nossa compreensão e prática de adoração para refletir a cena celestial revelada na visão de João. Encoraja-nos a abraçar a adoração como uma expressão interminável e alegre de reconhecimento do valor insuperável de Deus e da profundidade da sua presença nas nossas vidas. É um chamado para transcender as perspectivas mundanas, reconhecendo a adoração não como uma obrigação, mas como o maior privilégio e deleite da igreja. À medida que os ecos do louvor celestial continuam a reverberar na sala do trono, encontramos uma cena vívida que captura a profundidade da adoração em meio ao esplendor celestial. Apocalipse 4, 9, 11 nos transporta para um momento em que os 24 anciãos, dignos e majestosos, são movidos pela gravidade avassaladora da presença divina. Os mais velhos, representantes dos fiéis de todas as idades, estão diante do trono vestidos com coroas,
símbolo de autoridade, vitória e honra. No entanto, confrontados com a glória absoluta que emana do trono, eles renunciam às suas coroas, derrubando-as num ato de rendição final. Este gesto não é meramente ritualístico. Incorpora a adoração verdadeira, significando o reconhecimento dos presbíteros de que mesmo as suas mais altas honras e realizações não valem nada em comparação com a soberania suprema de Deus. Aqui, nesta cena, somos convidados a testemunhar não apenas um ato de adoração, mas uma declaração da ordem do céu, um lugar onde toda glória, reconhecimento e poder pertencem fundamental e exclusivamente a Deus. Ao lançarem suas coroas, os presbíteros declaram a dignidade de Deus e sua dependência dele. Em seu gesto, vemos uma expressão de entrega que eleva a adoração à sua forma mais elevada. O ato de lançar suas coroas serve como um poderoso lembrete de que a adoração genuína envolve renunciar às nossas conquistas, elogios e recompensas. Desafia-nos na terra a refletir de forma semelhante, a considerar as nossas prioridades, os nossos bens preciosos, elogios e ganhos, e a questionar o que consideramos mais caro acima de tudo. No grande âmbito da eternidade, isso nos obriga a perguntar a nós mesmos: há algo que não depositaríamos aos pés do nosso Criador? Ao deporem suas coroas, os anciãos proclamam as palavras: Tu és digno, nosso Senhor e Deus, de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas e por tua vontade elas foram criadas e existem. Significativamente, a adoração começa com o reconhecimento de Deus como Criador. Antes de o Cordeiro ser revelado e antes de a redenção ser celebrada, o céu primeiro honra a Deus como aquele que deu origem ao universo. Esta ordem é essencial porque reconhece a realidade fundamental da própria existência. Tudo depende e se origina do Criador. Ao refletir sobre esta cena, não devemos ignorar a verdade profunda de que é durante estes momentos que a adoração é vista não como uma mera preparação para a existência celestial, mas como a realidade central do próprio céu. A adoração não é um ato introdutório, nem um dever periférico. É a batida do coração do céu, uma declaração da santidade, da autoridade e da realidade incontestada do seu reino de Deus. É fácil ver a adoração como um evento ou segmento de um culto aqui na Terra. Contudo, o que Apocalipse 4 revela é que a adoração é a própria essência da vida no reino. Portanto, a adoração terrena é muito mais do que apenas um ensaio para a eternidade. É um convite para alinharmos nossas vidas com o propósito eterno e o ritmo do céu. Esta visão os convidou, e nos convida, a erguer os olhos para o céu e a reconhecer novamente a grandeza e a autoridade do nosso Deus soberano. Ao contemplarmos esta cena, vamos refletir sobre o que ela diz às nossas vidas. Somos convidados não apenas a maravilhar-nos com o esplendor, mas a deixar que esta imagem majestosa transforme a nossa compreensão do lugar de Deus nas nossas circunstâncias. Reconheça que aquele que está sentado no trono está intimamente ciente de sua vida e que suas intenções estão tecidas com o tecido da graça. Esse conhecimento nos encoraja e âncora nossas almas na confiança, mesmo quando o mar da vida está turbulento. Ao reconhecermos o seu trono, reconhecemos o controle final de Deus e o seu cuidado intrincado sobre a criação e o nosso próprio ser. Permitir que esta revelação permeie nosso coração fortalece nossa fé e fortalece nosso espírito. Ele redireciona nosso olhar para aquele que mantém todas as coisas unidas, que reina em seu trono em glória e propósito eterno, imutável e inflexível em sua realeza divina. Sabedoria, autoridade, santidade, misericórdia e julgamento fundem-se naquele que está sentado no trono, soberano sobre tudo. À medida que nos preparamos para nos aprofundarmos nas atividades celestiais que rodeiam o trono, que os nossos corações permaneçam abertos às verdades que se desenrolam a partir do centro do universo, um trono sobre o qual o nosso Deus se assenta com autoridade máxima, irradiando majestade por toda a existência. Na visão inspiradora encontrada em Apocalipse 4:8, encontramos uma cena repleta de maravilhas celestiais e profundo significado espiritual. Ao redor do trono central, onde o Senhor soberano irradia um brilho inimaginável, estão 24 anciãos adornados com coroas. Ao lado deles, são descritas 4 criaturas vivas,
cuja presença é marcada por uma abundância de olhos que sinalizam a sua profunda vigilância e perceptividade. Esses seres não são meros espectadores celestiais. Em vez disso, eles incorporam uma dedicação eterna que reflete o tema da adoração constante e inflexível. A descrição desses anciões e criaturas pode, à primeira vista, parecer enigmática, mas cada detalhe está imbuído de um rico simbolismo. Os 24 anciãos têm sido frequentemente interpretados como representando a unidade e a continuidade da aliança de Deus com a humanidade, 12 para as tribos de Israel, formando a ponte entre os 12 apóstolos do Cordeiro. Este número sugere uma ordem divina e completa, uma representação da Igreja na sua plenitude. Vestidos com vestes brancas e sentados em tronos, eles simbolizam pureza e autoridade, dons que lhes foram concedidos pelo próprio Criador. Suas coroas douradas falam de realeza e vitória, uma recompensa por sua fidelidade e serviço. Voltando nosso olhar para as 4 criaturas vivas, encontramos-as fascinantes na sua peculiaridade, cada uma com uma forma que reflete a amplitude da criação. O leão, o bezerro, o rosto de um homem e a águia voadora representam o auge do que é criado: nobreza, força, sabedoria e liberdade. Cobertas de olhos, essas criaturas possuem uma visão abrangente, tanto da vontade quanto da obra de Deus. Neles encontramos uma representação da criação aperfeiçoada, não mais manchada pela corrupção do pecado, mas florescendo em uma devoção imaculada ao seu Criador. No cerne da existência dos anciões e das criaturas está um propósito singular: adorar sem cessar. Dia e noite, sem fadiga ou distração, eles proclamam: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, que era, e que há de vir. A sua adoração não nasce de uma obrigação ou de um ritual, mas flui de um reconhecimento incontido da glória e da natureza eterna de Deus. Esta cena nos proporciona mais do que um vislumbre das cerimônias celestiais, desafia a abordagem da igreja terrena à adoração. Se o céu é um lugar onde a adoração ocorre perpetuamente, livre das preocupações e distrações transitórias que muitas vezes escravizam a nossa experiência humana na Terra, ele obriga-nos a refletir sobre a nossa postura em relação à adoração. Não há nada trivial ou casual nas atividades no céu. Tudo centra-se no trono, ecoando radiantemente em torno da majestade de Deus. Convida a igreja a avaliar onde realmente reside o seu foco. Nossa adoração é motivada por obrigação, espalhada em nossas vidas como uma reflexão tardia, ou imita esse modelo celestial, centrado na reverência e admiração pelo Todo-Poderoso. À medida que desvendamos mais detalhadamente os detalhes simbólicos desta visão, a adoração contínua e impecável vista no céu desafia a nossa complacência. Lembra-nos que a adoração terrena não deve ser nada menos que um reflexo em miniatura dessa realidade divina. Somos convidados a abandonar as distrações, aquelas atrações mundanas que disputam nossa adoração e atenção. Convida a igreja a realinhar o seu coração em direção ao epicentro da verdadeira adoração, o majestoso trono de Deus. Em termos práticos, isto pode significar dedicar conscientemente tempo exclusivamente à adoração de Deus, sem ser impedido pelo clamor da vida. Sugere uma mudança de ver a adoração como um evento confinado a um culto dominical, para uma atitude de coração imbuída e expressa todos os dias. Assim como os olhos das criaturas vivas permanecem perpetuamente abertos, observando e refletindo a glória de Deus, também as nossas vidas devem ser vividas numa postura de abertura e receptividade à sua presença divina. A cena dos anciãos e das criaturas vivas também nos desafia a ver a adoração como algo mais do que as canções que cantamos, mais do que as formas exteriores das quais participamos. É um estilo de vida, uma disposição da alma, um derramamento direto de um coração cativado pela beleza e santidade do Senhor. Os presbíteros, ao lançarem suas coroas e participarem da adoração, demonstram uma rendição que prioriza a glória de Deus sobre elogios ou realizações individuais. Da mesma forma, as criaturas vivas participam harmoniosamente, sem precedência, ilustrando que toda a criação deve encontrar o seu propósito mais elevado na adoração ao Criador. Aqui, então, reside um convite profundo:
um chamado para aprofundarmos a nossa compreensão e prática de adoração para refletir a cena celestial revelada na visão de João. Encoraja-nos a abraçar a adoração como uma expressão interminável e alegre de reconhecimento do valor insuperável de Deus e da profundidade da sua presença nas nossas vidas. É um chamado para transcender as perspectivas mundanas, reconhecendo a adoração não como uma obrigação, mas como o maior privilégio e deleite da Igreja. À medida que os ecos do louvor celestial continuam a reverberar na sala do trono, encontramos uma cena vívida que captura a profundidade da adoração em meio ao esplendor celestial. Apocalipse 4, 9, 11 nos transporta para um momento em que os 24 anciãos, dignos e majestosos, são movidos pela gravidade avassaladora da presença divina. Os mais velhos, representantes dos fiéis de todas as idades, estão diante do trono vestidos com coroas, símbolo de autoridade, vitória e honra. No entanto, confrontados com a glória absoluta que emana do trono, eles renunciam às suas coroas, derrubando-as num ato de rendição final. Este gesto não é meramente ritualístico. Incorpora a adoração verdadeira, significando o reconhecimento dos presbíteros de que mesmo as suas mais altas honras e realizações não valem nada em comparação com a soberania suprema de Deus. Aqui, nesta cena, somos convidados a testemunhar não apenas um ato de adoração, mas uma declaração da ordem do céu. Um lugar onde toda glória, reconhecimento e poder pertencem fundamental e exclusivamente a Deus. Ao lançarem suas coroas, os presbíteros declaram a dignidade de Deus e sua dependência dele. Em seu gesto, vemos uma expressão de entrega que eleva a adoração à sua forma mais elevada. O ato de lançar suas coroas serve como um poderoso lembrete de que a adoração genuína envolve renunciar às nossas conquistas, elogios e recompensas. Desafia-nos na terra a refletir de forma semelhante, a considerar as nossas prioridades, os nossos bens preciosos, elogios e ganhos, e a questionar o que consideramos mais caro acima de tudo. No grande âmbito da eternidade, isso nos obriga a perguntar a nós mesmos: há algo que não depositaríamos aos pés do nosso Criador? Ao deporem suas coroas, os anciãos proclamam as palavras: Tu és digno, nosso Senhor e Deus, de receber glória, honra e poder, pois criaste todas as coisas e por tua vontade elas foram criadas e existem. Significativamente, a adoração começa com o reconhecimento de Deus como Criador. Antes de o Cordeiro ser revelado e antes de a redenção ser celebrada, o céu primeiro honra a Deus como aquele que deu origem ao universo. Esta ordem é essencial porque reconhece a realidade fundamental da própria existência. Tudo depende e se origina do Criador. Ao refletir sobre esta cena, não devemos ignorar a verdade profunda de que é durante estes momentos que a adoração é vista não como uma mera preparação para a existência celestial, mas como a realidade central do próprio céu. A adoração não é um ato introdutório, nem um dever periférico. É a batida do coração do céu, uma declaração da santidade, da autoridade e da realidade incontestada do seu reino de Deus. É fácil ver a adoração como um evento ou segmento de um culto aqui na Terra. Contudo, o que Apocalipse 4 revela é que a adoração é a própria essência da vida no reino. Portanto, a adoração terrena é muito mais do que apenas um ensaio para a eternidade. É um convite para alinharmos nossas vidas com o propósito eterno e o ritmo do céu. É um reflexo do nosso reconhecimento de que a glória de Deus ultrapassa qualquer coisa que possamos alcançar ou acumular nesta vida. Como ilustram os anciãos, quando confrontados com a magnitude da presença de Deus, a única resposta adequada é a de profunda humildade e reverência. À medida que nos detemos nesta visão de lançar coroas, ela nos desafia a considerar os nossos atos pessoais de adoração. Eles refletem a grande visão de rendição vista no céu, abrangem a entrega altruísta de nossas conquistas e orgulho. Entrar na adoração com a mentalidade dos mais velhos pode transformar as nossas experiências cotidianas, incitando-nos a ver os nossos sucessos, títulos e recompensas como dádivas que nos foram confiadas, para, em última análise, sermos entregues de volta a Deus com gratidão e adoração quando entramos na sua presença gloriosa. Ao alinhar nossa adoração com o padrão celestial,
somos convidados a experimentar o divino diariamente, ecoando com os anjos e os anciãos. Tu és digno, nosso Senhor e Deus. Esta visão convida-nos a reorganizar as nossas vidas, colocando Deus no centro, reconhecendo a sua soberania e encontrando nosso propósito final, numa vida vivida em adoração e entrega à sua glória absoluta. Na sinfonia de visões celestiais que o Apocalipse revela, a majestade do trono de Deus ocupa o centro do palco antes que o livro do julgamento seja desvendado. Esta não é uma mera escolha narrativa ou uma pausa para definir o cenário. É uma declaração teológica profunda. Compreender por que a visão do trono precede os julgamentos dos capítulos 5 e 6 é fundamental para compreender o cerne do Apocalipse. Esta coreografia divina, onde a soberania de Deus é exibida em primeiro lugar, assegura-nos que tudo sobre o futuro se desenrola sob a sua autoridade suprema. A cena da sala do trono em Apocalipse 4 não é apenas uma vista pitoresca do céu. É uma afirmação do controle de Deus sobre toda a criação. Em tempos em que o caos mundano parece ascender e a obscuridade cobre a nossa compreensão, a visão da sala do trono oferece uma âncora firme na tempestade. Ao colocar a visão da sala do trono em primeiro lugar, as Escrituras nos lembram que o julgamento não flui da mera ira. É o resultado da santidade e da justiça divinas. O trono central, rodeado por um arco-íris esmeralda, simboliza a fidelidade eterna de Deus e a natureza cumpridora da aliança. Antes de os selos serem quebrados e os julgamentos serem lançados, devemos reconhecer que estes acontecimentos ressoam com a natureza de Deus, perfeitos na justiça, justos na indignação e equilibrados pela graça. A adoração é mais do que crucial na narrativa celestial. É fundamental. A proclamação do caráter de Deus pelas criaturas vivas e a adoração interminável dos presbíteros enfatizam que a adoração é a resposta adequada e eterna à soberania e santidade de Deus. A verdadeira adoração nos centraliza, alinha a nossa perspectiva, preparando-nos para nos envolvermos com o que se segue no Apocalipse. A adoração ao redor do trono não é apenas um ato de magnificação do divino, mas um reconhecimento da vontade perfeita de Deus sendo executada ao longo do tempo. Para o público que mergulha nesta revelação, ela provoca uma introspecção essencial. Antes que seu coração acelere de expectativa ou de pavor pelo que está por vir sobre a terra, é imperativo que você primeiro tenha contemplado a santidade, a autoridade e a supremacia daquele que está sentado no trono. Ver o trono celestial primeiro remodela a nossa perspectiva terrena. Com esta visão, vivemos pela fé e pela segurança, não pelo medo do desconhecido ou pelo desenrolar de acontecimentos proféticos. Enquanto o julgamento é frequentemente interpretado através das lentes da condenação, o Apocalipse o posiciona como parte de uma ordem divina justa. O que se segue não é uma malícia caprichosa, mas uma série de realizações necessárias sustentadas pela sabedoria divina. Ao testemunhar a sala do trono, os fiéis são convidados a ver os julgamentos vindouros não como um sofrimento arbitrário, mas como um prelúdio para a redenção final da criação. Além das camadas cósmicas, há uma mensagem pessoal aninhada nesta visão celestial. Desafia-nos a refletir sobre onde está o nosso foco. Abraçamos o trono no céu. Reconhecemos o reinado de Deus em nossas vidas e nos submetemos à sua autoridade antes de lutarmos com o desenrolar dos mistérios do Apocalipse. Nas provações terrenas, o trono continua sendo o lembrete constante de que Deus orquestra tudo com propósito eterno. Embora os julgamentos que se desenrolam sejam assustadores, saber que emanam do trono desperta uma compreensão mais profunda. São manifestações da retidão divina, um desvendamento necessário para a restauração da criação. O trono de Deus, firme e inabalável, simboliza a esperança eterna. É um lembrete de seu governo indomável. Fixar nossos olhos neste trono nos âncora em segurança e prepara nossos corações para navegar fielmente pelas páginas que se seguem. Ao envolvermos nossos corações em Apocalipse 4, não somos apenas espectadores passivos, mas participantes ativos. Ver o trono nos alinha com uma perspectiva eterna onde a adoração une o céu e a terra. Transforma nossa abordagem de perguntar que desastre pode ocorrer para ancorar a nossa fé em quem detém o futuro.
Esta mudança de foco é o cerne da mensagem de Apocalipse enquanto nos preparamos para desdobrar os pergaminhos selados e testemunhar a visão divina para toda a criação. É um reflexo do nosso reconhecimento de que a glória de Deus ultrapassa qualquer coisa que possamos alcançar ou acumular nesta vida. Como ilustram os anciãos, quando confrontados com a magnitude da presença de Deus, a única resposta adequada é a de profunda humildade e reverência. À medida que nos detemos nesta visão de lançar coroas, ela nos desafia a considerar os nossos atos pessoais de adoração. Eles refletem a grande visão de rendição vista no céu, abrangem a entrega altruísta de nossas conquistas e orgulho. Entrar na adoração com a mentalidade dos mais velhos pode transformar as nossas experiências cotidianas, incitando-nos a ver os nossos sucessos, títulos e recompensas como dádivas que nos foram confiadas, para, em última análise, sermos entregues de volta a Deus com gratidão e adoração quando entramos na sua presença gloriosa. Ao alinhar nossa adoração com o padrão celestial, somos convidados a experimentar o divino diariamente, ecoando com os anjos e os anciãos. Tu és digno, nosso Senhor e Deus. Esta visão convida-nos a reorganizar as nossas vidas, colocando Deus no centro, reconhecendo a sua soberania e encontrando nosso propósito final numa vida vivida em adoração e entrega à sua glória absoluta. Na sinfonia de visões celestiais que o Apocalipse revela, a majestade do trono de Deus ocupa o centro do palco antes que o livro do julgamento seja desvendado. Esta não é uma mera escolha narrativa ou uma pausa para definir o cenário. É uma declaração teológica profunda. Compreender por que a visão do trono precede os julgamentos dos capítulos 5 e 6 é fundamental para compreender o cerne do Apocalipse. Esta coreografia divina, onde a soberania de Deus é exibida em primeiro lugar, assegura-nos que tudo sobre o futuro se desenrola sob a sua autoridade suprema. A cena da sala do trono em Apocalipse 4 não é apenas uma vista pitoresca do céu. É uma afirmação do controle de Deus sobre toda a criação. Em tempos em que o caos mundano parece ascender e a obscuridade cobre a nossa compreensão, a visão da sala do trono oferece uma âncora firme na tempestade. Ao colocar a visão da sala do trono em primeiro lugar, as Escrituras nos lembram que o julgamento não flui da mera ira. É o resultado da santidade e da justiça divinas. O trono central, rodeado por um arco-íris esmeralda, simboliza a fidelidade eterna de Deus e a natureza cumpridora da aliança. Antes de os selos serem quebrados e os julgamentos serem lançados, devemos reconhecer que estes acontecimentos ressoam com a natureza de Deus, perfeitos na justiça, justos na indignação e equilibrados pela graça. A adoração é mais do que crucial na narrativa celestial. É fundamental. A proclamação do caráter de Deus pelas criaturas vivas e a adoração interminável dos presbíteros enfatizam que a adoração é a resposta adequada e eterna à soberania e santidade de Deus. A verdadeira adoração nos centraliza, alinha a nossa perspectiva, preparando-nos para nos envolvermos com o que se segue no Apocalipse. A adoração ao redor do trono não é apenas um ato de magnificação do divino, mas um reconhecimento da vontade perfeita de Deus sendo executada ao longo do tempo. Para o público que mergulha nesta revelação, ela provoca uma introspecção essencial. Antes que seu coração acelere de expectativa ou de pavor pelo que está por vir sobre a terra, é imperativo que você primeiro tenha contemplado a santidade, a autoridade e a supremacia daquele que está sentado no trono. Ver o trono celestial primeiro remodela a nossa perspectiva terrena. Com esta visão, vivemos pela fé e pela segurança, não pelo medo do desconhecido ou pelo desenrolar de acontecimentos proféticos. Enquanto o julgamento é frequentemente interpretado através das lentes da condenação, o Apocalipse o posiciona como parte de uma ordem divina justa. O que se segue não é uma malícia caprichosa, mas uma série de realizações necessárias sustentadas pela sabedoria divina. Ao testemunhar a sala do trono, os fiéis são convidados a ver os julgamentos vindouros não como um sofrimento arbitrário, mas como um prelúdio para a redenção final da criação. Além das camadas cósmicas, há uma mensagem pessoal aninhada nesta visão celestial. Desafia-nos a refletir sobre onde está o nosso foco. Abraçamos o trono no céu,
Reconhecemos o reinado de Deus em nossas vidas, se nos submetemos à sua autoridade antes de lutarmos com o desenrolar dos mistérios do Apocalipse. Nas provações terrenas, o trono continua sendo o lembrete constante de que Deus orquestra tudo com propósito eterno. Embora os julgamentos que se desenrolam sejam assustadores, saber que emanam do trono desperta uma compreensão mais profunda. São manifestações da retidão divina, um desvendamento necessário para a restauração da criação. O trono de Deus, firme e inabalável, simboliza a esperança eterna. É um lembrete de seu governo indomável. Fixar nossos olhos neste trono nos ancora em segurança e prepara nossos corações para navegar fielmente pelas páginas que se seguem. Ao envolvermos nossos corações em Apocalipse 4, não somos apenas espectadores passivos, mas participantes ativos. Ver o trono nos alinha com uma perspectiva eterna onde a adoração une o céu e a terra. Transforma nossa abordagem de perguntar que desastre pode ocorrer para ancorar a nossa fé em quem detém o futuro. Esta mudança de foco é o cerne da mensagem de Apocalipse enquanto nos preparamos para desdobrar os pergaminhos selados e testemunhar a visão divina para toda a criação.